Vamos falar agora de um assunto que é uma dor de cabeça, com perdão do trocadilho infame. Vamos falar de enxaqueca. Esse problema que em alguns casos pode chegar à situação extrema de dar o ar da graça diariamente, comprometendo a concentração e a vida das pessoas. Vamos conversar sobre esse assunto com a médica especialista em dor do Serviço de Neurologia do Hospital Português, sobre esse assunto que é complicado para quem tem dor de cabeça. Eu ia até começar, doutora, doutora Elza Magalhães, dizendo que a gente vive num tempo de certa desmedida, né? Porque ninguém mais vira alvo de tiração de sarro, sofre bullying, ninguém mais fica triste, fica deprimido, e o que parece ninguém mais tem dor de cabeça, tem enxaqueca. Então, para a gente começar, quando é que é um caso, quando é que a gente pode falar de fato de um caso legítimo, né, de enxaqueca? Bom dia a todos, mas assim, eu só gostaria de começar dizendo que enxaqueca é apenas um dos 270 tipos de dor de cabeça que existem. Embora ela seja uma das mais frequentes, mas ela não é a única dor de cabeça que acomete os sofredores de dor de cabeça. Então, a enxaqueca, ela é uma dor de cabeça primária, né? É uma doença do sistema nervoso, é uma doença de caráter genético, histórico familiar, a pessoa herda. Eu costumo dizer para os meus pacientes que é um defeito de fábrica. A pessoa nasce com uma deficiência do sistema modulador de dor a nível cerebral, e por conta disso ele fica mais propenso a ter dores de cabeça, que tem características próprias. O que diferencia a enxaqueca das outras dores de cabeça são as características dos sintomas que acompanham a dor. Então é uma dor que tem uma característica de ser latejante, ela pulsa, ela costuma acometer mais um lado da cabeça do que o outro, e normalmente vem acompanhado de outros sintomas, como náusea, vômitos, aversão à luz, que é chamada fotofobia, a fonofobia, que é a aversão ao som. Então, quem tem enxaqueca quer ficar no quarto escuro, não ouvir nem a própria voz, ficar quietinho, porque o esforço físico faz a dor acentuar. Então, são características próprias da dor que faz com que a gente dê esse diagnóstico. De um modo geral, me permita perguntar, enquanto leigo, a pessoa que tem enxaqueca, ela tende a ter uma sensibilidade muito grande a estímulos sensoriais? Sim. O enxaquecoso, ele é mais sensível do que o não portador de enxaqueca, né? Ele tem, assim, a enxaqueca dele pode ser desencadeada pela claridade. Ele normalmente tem uma aversão à luz. No verão, o portador de enxaqueca tem mais dor, porque a claridade do meio ambiente já é um fator facilitador. E existem outros fatores facilitadores, como alimentos, por exemplo. Você tendo a facilidade de ter a crise de enxaqueca, você pode ter uma crise facilitada por uma ingestão de chocolate, de queijo amarelo. Existem alimentos que são mais propícios a estar associados? São alimentos que contêm substâncias que, quando são absorvidas, ingeridas, absorvidas, caem na circulação sanguínea, passando pela circulação cerebral, deflagram um gatilho de dor. Isso aconteceria, teoricamente, com qualquer pessoa, mas o portador de enxaqueca, por ter uma deficiência, ele não consegue inibir aquele estímulo. Mas é possível mapear, por exemplo, quais alimentos desencadeariam? É possível, não é igual para todo mundo. Cada um tem que tentar reconhecer o seu estímulo e tentar eliminar para melhorar a qualidade de vida. Então, se eu sei que o meu gatilho de dor é o chocolate, eu posso saber que eu posso pagar um preço alto por ingerir o chocolate. Então, a gente sempre orienta o paciente assim, que não tem uma dieta específica. Você não está proibido de comer todos esses alimentos para prevenir a sua enxaqueca. Então, cada um tem que se educar, observar o que em você deflagra a sua dor. Tem gente que não consegue identificar nada alimentar. Tem gente que tem dor quando fica com fome muito tempo. O jejum prolongado, a privação alimentar, a privação de sono, também são fatores facilitadores. Isso não quer dizer que, se você evitar tudo isso, você vai ficar curado. Porque, afinal de contas, é uma doença de predisposição genética. E você pode ter dor, inclusive, espontaneamente, sem saber por quê. Às vezes os pacientes dizem, eu estava de férias, não estava estressado, mudei a minha dieta e mesmo assim tive uma crise. Isso pode acontecer, até porque provavelmente existem outros fatores deflagradores que a gente ainda não conhece. Estamos conversando com a médica Elza Magalhães, ela que é especialista em clínica da dor do Serviço de Neurologia do Hospital Português, sobre enxaqueca. Ela pode aparecer num adulto que nunca teve uma crise anterior? Pode. Existe uma idade que a gente ainda aceita a enxaqueca iniciar. Né? Assim, quanto mais tarde na vida, menos provável isso acontece. Então, assim, se a gente tem uma pessoa que começou a ter enxaqueca após 50, 60 anos de idade, a gente sempre fica com o pé atrás. Então, é um chamado
inclusive sinal de alarme. Então, alguém que chega para você contando, eu nunca tive dor de cabeça, estou com 65 anos e comecei a ter uma dor. Mesmo se essa dor tiver todas as características próprias da enxaqueca, esse indivíduo tem que ser investigado para a possibilidade de estar com uma outra doença mais grave, cursando com uma dor de cabeça, simulando a enxaqueca. Então, ela começa normalmente na adolescência e na fase de adulto jovem. O idoso raramente começa a enxaqueca. Ele pode até ter enxaqueca durante a vida toda e na fase da boa idade, né, da melhor idade, ele persistir com a dor. Não é o habitual é melhorar. Né? A mulher, por exemplo, costuma melhorar a enxaqueca na menopausa. A enxaqueca é mais frequente na mulher do que no homem. Pode acometer os dois sexos, mas a mulher é mais susceptível a ter. E na menopausa ela melhora. Crianças? Crianças pode. Eu tenho vários pacientes de 7, 8, 9 anos, inclusive com atividade escolar comprometida pela enxaqueca e que precisa de tratamento. E como é que se processa esse tratamento? A indicação de tratamento para enxaqueca, é bom chamar a atenção que não existe cura para ela, é uma doença que você controla com o tratamento, além das medidas higiênicas, do ritmo de vida, de dieta, existem as indicações de tratamento medicamentosos. A indicação de tratamento para enxaqueca segue 2 parâmetros, o parâmetro de frequência de dor e de intensidade de dor. Então, o critério para tratamento baseado na frequência é aquele indivíduo que tem crise de enxaqueca com pelo menos 4 episódios por mês. Ou aquele que tem menos do que isso, mas a dor incapacita a pessoa. Eu tenho só uma vez no mês, mas todas as vezes que eu tenho, eu deixo de trabalhar. Eu deixo de ir para a escola. Todo mês eu falto pelo menos um dia da escola ou do trabalho por causa da enxaqueca. Esse indivíduo tem indicação de tratamento. O tratamento é feito com medicamentos chamados neuromoduladores. São medicamentos que vão agir nesse sistema deficiente, no sistema modulador de dor, aumentar o limiar de dor, para que a pessoa, mesmo sendo exposta aos estímulos externos, ela não tenha crise. Aí sempre vem a pergunta, vai usar a vida toda o remédio? Às vezes não. Existem pacientes que você trata um período de 1 ano, 2 anos, tira a medicação de forma gradual e ele pode ficar anos sem ter dor, mesmo sem tratamento. Em algum momento ela vai voltar. Quando volta, a gente faz um outro ciclo de tratamento. Por que é importante tratar? Porque se você não trata um indivíduo que tem uma frequência grande de enxaqueca e ele faz uso excessivo de analgésico, o uso excessivo de analgésico transforma aquela enxaqueca numa cefaleia crônica. Então, o indivíduo passa a ter dor todos os dias, o que antes era uma vez por semana, passa a ser todo dia, e ela pode se tornar refratária ao tratamento. A automedicação deve ser um problema recorrente no caso de enxaqueca. Recorrente, né? Então, como a enxaqueca é uma doença que, diferente das outras cefaleias, como, por exemplo, a cefaleia do tipo tensão, que é uma cefaleia que tem uma intensidade menor, o indivíduo convive com ela de uma forma mais tranquila, ele se automedica menos. A enxaqueca não, ninguém consegue ficar com uma crise de enxaqueca sem tomar um remédio. Aí vai recorrer para um analgésico comum. Se eu tenho enxaqueca todo dia, eu vou tomar um analgésico todo dia. Então, quando o indivíduo chega para o tratamento já nessa fase de uso abusivo de analgésico, o primeiro passo para o tratamento é suspender os analgésicos. Se a gente não suspende os analgésicos, o tratamento profilático não vai funcionar. Então, a gente sempre orienta o paciente, olha, a partir de agora, sinal vermelho para os analgésicos. Vamos começar um tratamento com o neuromodulador e vamos eliminar ao máximo o uso excessivo de analgésico. O uso excessivo de analgésico, o indivíduo é considerado usuário excessivo de analgésico quando ele usa 10 doses, ou comprimido ou em gotas, de um analgésico comum por mês, 10 de analgésico comum, de pirona, Tilenol, Anadol, qualquer esses que a população compra no supermercado. Ou então 15 comprimidos de analgésicos mais complexos, como o que é chamado os opioides. Então, se você tem uma enxaqueca e você usa durante 3 meses, pelo menos 10 comprimidos de analgésico no mês, você é considerado usuário abusivo de analgésico. Só retomando, a senhora comentou mais cedo que mulheres que chegam à menopausa têm uma incidência um tanto menor. A gente pode inferir que é uma questão hormonal, então. Exatamente. Tanto é que na gravidez também melhora. Não estou estimulando as portadoras de enxaqueca a engravidar, mas porque depois da gravidez pode vir outro problema. Uma outra dor de cabeça. Né? As privações de sono, por exemplo, por conta do bebê. Mas a gravidez costuma estabilizar a doença. As grávidas normalmente passam a gravidez sem dor.
Inclusive, é uma teoria minha, nunca li, mas eu acredito acho que por conta disso que as mulheres hoje têm mais enxaquecas do que as mulheres antigamente. Porque antigamente as mulheres tinham filho todo ano, né? Então não tinha nem tempo para ter enxaqueca. E hoje não, as mulheres têm menos filhos, então tem menos tempo, né? E além da questão do estilo de vida, né? Do estresse, que é um fator também agravante. Bom, nós conversamos com a médica especialista em clínica da dor do Serviço de Neurologia do Hospital Português, Elza Magalhães. Muito obrigado pela gentileza das informações aqui para o nosso ouvinte. Obrigada.